Galera, seja bem-vinda. Já já vamos iniciar o papo com o Léo. Só aguardando o aceite. Vocês estão ouvindo legal aí? Bom, dá um joinha para quem está ouvindo. Opa! E aí, Opa! tudo, João? E aí, Léo, tudo jóia? Tudo, como é que você tá? Eu estou aqui, né? Terminando a rotina do dia, mas com um bom papo que nós vamos ter aí, uns Pois 30, é. 40. Bom, Léo, primeiro eu queria agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, né? Imagino que a sua rotina não seja tão fácil, tão simples, né? O cara que dá palestra, que atende a domicílio, tem consultório, ainda tem que dar conta de duas filhotas, tem É, uma rotina aí bem atribulada, né? Fora que difícil, eu né? acho, fora que a questão da função de ser pediatra também deve ser algo que lhe toma tempo, né? Porque bem ou É, mal, nós pais procuramos sempre o pediatra, seja através de uma consulta, seja através até de ligar pelo é. telefone. Ah, mas faz Galerinha que tá. parte, cara. Faz parte. Pediatra que se queixa disso, meu, muda de profissão. Isso, inclusive, é uma das coisas que até quando a gente fala assim, né? Eu queria uma recomendação de um pediatra. Se um pediatra ele não está ali, ele não dá o seu número, seja até mesmo para poder tirar uma dúvida pelo WhatsApp ou tem essa disponibilidade, aí para mim já cai naquela coisa, olha, ele não é um bom pediatra. Não que fosse atrelado à questão da competência, mas é Sim. como você falou, se ele não está apto para poder receber qualquer tipo de intervenção ou de consulta, né, de pai e mãe, porque Uhum. a gente é chato pra caramba, né, pai e mãe, Eu sou eu vejo pai. que aí já cai um pouco na questão, né, de aprovar ou não aquele pediatra. A galera que está É, chegando agora, o papo de hoje com o Léo, foi até uma provocação que eu fiz, uma brincadeira, sugerindo a ele de que a gente procura muita indicação, né? Eu quero um bom pediatra, e aí agora a gente vai, na verdade, inverter o jogo para a gente chegar a uma questão de que será que eu, como pai, fazendo uma autocrítica, ou eu, como mãe, seria alguém a ser indicado pelo pediatra? uhum. Enfim, o nosso bate-papo aqui vai ser de perguntas, né? E vocês que tiverem alguma pergunta para fazer para o Léo, tem essa interrogaçãozinha embaixo. Não deixe de dar coraçãozinhos para a gente aqui nesse bate-papo. É, E antes de mais nada, Léo, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto Paidiatra, né? Porque é. aí, logo de cara, quando a gente acessa o site do Dr. Leonardo Perfeito, galera, que inclusive foi lançado agora, no mês de outubro, Uhum. a gente vê logo a mensagem seguinte: pediatra e paternidade com propósito. O que isso quer dizer, Léo? Cara, isso aí é uma descoberta que veio amadurecendo até o início desse ano, quando em determinado momento eu tive que optar por seguir um caminho ou outro, né? E o outro caminho era realmente essa promoção da paternidade ativa e tal. E aí eu optei por isso, né? Eu saí de um outro projeto que eu tava, muito bom por sinal, e eu disse, não, vou embarcar no meu sonho. Vou viver aquilo que eu tenho como propósito. E isso se tornou uma bandeira mesmo, né? Uma meta minha. Eu tenho muita questão nas consultas, né? Tentar ver como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está a relação deles. Porque a criança bem cuidada, ela tem que ter um pai e uma mãe bem cuidados, né? E Sim, aí foi aí que eu descobri como propósito de vida mesmo, sabe? Até porque a minha história na pediatria, ela tem um baixo bem profundo, um período que eu passei bem estressante, que eu quis abandonar tudo, daí eu fui até fazer terapia, tal, autoconhecimento. E aí, cara, daí que eu descobri, meu, é propósito de vida mesmo, ajudar, né? É bem isso, o que eu me disponho é ajudar os pais no cuidado diário dos seus filhos, né? Mantendo essa proximidade que a gente está falando. Hoje em dia, pô, ainda bem que a gente tem o WhatsApp, né? Então fica bem mais fácil a comunicação entre a gente e tal. E é isso. É o propósito de vida, cara. Pô, foi. E é algo assim, que quando eu fiz essa escolha, João, porra, abriu muita porta, sabe? Abriu muita coisa assim para minha vida. Eu comecei a vislumbrar outras coisas dentro da própria pediatria, tá? Como atuação, como atuar. Enfim, tá aí, tá super bom, tô bem satisfeito com isso.
seria uma coisa mais próxima da a humanização, seria isso, É, basicamente? Tipo, sim, porque assim, ó, eu penso que, pô, não adianta eu ser pediatra e ficar preocupado só com a criança, tá? A partir do momento que eu me tornei pai, eu comecei a entender o que que é uma noite mal dormida por conta de uma criança chorando. Eu comecei a entender o que que é você, a mãe, ter dor na hora de amamentar. Claro, eu nunca tive dor no mamilo, mas dói pra caramba. Daí tu começa a ver que a sua esposa passou pela mesma situação, o quanto que a amamentação é importante. E aí, enfim, cria empatia, né? Então, cara, é inevitável. Inevitável você ter consulta de 1 hora. Eu já tive consulta de 1 hora e meia. Eu tinha que resolver aquele problema, ou no mínimo amenizar aquele sofrimento ali que tava e dar continuidade depois. Nesse sentido, sabe? Então, a humanização é um norte meu. Não tem como não ser. massa, Léo. Eu tenho uma coisa para te dizer, né? É engraçado que depois que eu encontrei você no Instagram, eu passei a pensar na possibilidade de que existe um pediatra, né, um doutor, ele tem vida além daquilo do consultório, né? É assim, o que eu quero dizer é o Sim, seguinte: enquanto você, na verdade, vai no consultório, fala com o pediatra, nunca passou pela minha cabeça, talvez não que fosse o foco, de, pô, será que ele tem filho, será que não tem? Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Mas nunca foi realmente uma dúvida. E aí, quando a gente começa a olhar os seus textos, começa a acessar, né, como você coloca, a forma como você traz isso, aí você vê, também tem vida, né? Ele também tem filhos, então ele sabe meio do que a gente está falando. E isso é bacana, porque aí traz um outro lado, né? Que a gente sempre, quando vê a questão do doutor, por ele ser especialista, ter a competência necessária para aquilo que ele se especializou, a gente cria um patamar, né? E a gente acaba não tentando saber se será que o que eu estou falando realmente ele está entendendo o que foi aquilo, aquele choro, aquele choramingo, né? sim, Enfim, então foi muito bacana ter conhecido o seu Instagram, valeu. né, nessa questão, porque aí já me trouxe um outro lado que eu não conhecia, ou pelo menos que eu nem pensava que É, existia, né, atrás é, da casa. é, é, esse é um dos objetivos, sabe? Porque esse projeto ele começou há 3 anos, mais de 3 anos, durante a gestação da nossa primeira filha. Então, só que eu tive que engavetar por questões de. Até eu não estava maduro o suficiente. Né? Enfim, resumindo assim. E aí, depois que a gente engravidou da Lorena, da nossa segunda filha, eu disse: Ó, acho que eu já estou com um know-how, né? Consegui unir as duas coisas e deu certo. E realmente, eu fico feliz por ouvir isso de ti, João, porque, cara, é um dos meus objetivos mostrar que, pô, eu sou pai, eu sou pediatra e que as duas coisas estão juntas. E, inevitavelmente, sabe, tipo, nas consultas até, quando tem uma situação, eu falo, ó, a gente lá em casa, a gente fez desse jeito, né? Porque nem tudo está no livro de pediatria, sabe? Nem tudo tem uma receita pronta. Então, tem coisas que, enfim, ó, a, a gente faz a limpeza nasal desse jeito, né? Daí eu trago alguma ideia, eu falo, ó, a gente, para fazer uma rotina diferente, a gente fez assim, com a minha mais velha foi assim, mas, sabe? Mostrar que eu tenho essa vida que nem todo mundo, né? Não é só, acho que nós todos, como pais, as mães, a gente, enfim, tem essa. A diferença é que eu tenho um conhecimento técnico que vai ajudar nas questões da pediatria. No fim, acaba sendo isso. Massa. A galera já está começando a fazer aqui pergunta. O André, um grande abraço. Estive com o André na semana passada, do Como Nasce um Pai. Ele está dizendo assim: você trabalha com algum médico que vise essa humanização, Léo? Então, cara, lá na clínica, eu atendo em duas clínicas, tá? Aqui em Floripa. Uma clínica chama Bela Ilha, e lá tem o pessoal, pô, de referência, né? Tem o Dr. Fernando Pupim, que é uma referência aqui na cidade em atendimento, em obstetrícia humanizada, né? O Dr. Roger, Ivo, cara, os obstetras, assim, sabe? Tem uma outra pediatra que trabalha com a gente lá também, a Fran, também visa humanização. Vou começar a atender agora, a partir dessa semana, lá na Lagoa da Conceição, no consultório da doutora Márcia Gomes, também, nossa, ela, até recomendo seguirem ela, doutora Márcia, pediatra Márcia Gomes, eu acho que é o perfil dela, e ela é genial, cara, ela trabalha, assim, com educação parental, ela faz grupos, sabe, se eu faço, ela faz
10 vezes mais grupos com as mães, leitura, é muito legal. Então eu me inspiro muito nesse povo e é bom, né? Porque com quem você anda, você acaba criando, né? Essa, essa Vai criando rotina. essa rede, crescendo, e acho que acaba tendo um movimento muito bacana, né? Porque acaba um contaminando o outro, né? De alguma forma. Eu só acho que no dia de vocês deve ter o quê? 36 horas para isso tudo. Não, tipo, é 24 horas na vida real e mais 24 na virtual, né? Porque, Tem assim, cara, é que nem a gente tá falando de novo no início. Pô, não adianta eu fazer um atendimento bacana, procurar pelo menos fazer um atendimento bacana no consultório, passar meu contato e te responder daqui a 2, 3 dias. Às vezes é 1 da manhã, eu tô respondendo mensagem das 10 da manhã, mas eu tô, sabe? tá dando um retorno, né? Pelo menos, Esse é meu combinado. Porque assim, ó, sempre que eu passo contato também, João, eu faço um combinado, né? Tipo, ó, eu posso fazer isso, o Conselho Federal de Medicina permite até aí, né? Enquanto eu estou atendendo alguém, eu não vou olhar o celular. Então, tem tudo isso envolvido, assim. E, cara, as pessoas elogiam, acho até sei, estranho, né? Tipo, uma vez chegou, pô, Leonardo, que legal, tu responde. Pô, cara, eu respondo, meu. Se eu dei meu contato, daí foi porque o colega, outro lá, respondeu, sei lá, 3 dias depois, 5 dias depois, eu já tinha resolvido o problema e tal. Sabe, é trabalho, mas é um. Sabe quando o trabalho não é trabalhoso? Você pensei. faz. É aquela questão do propósito, enfim. É o propósito, exatamente o que você estava falando. Quando você faz com propósito, faz todo um sentido e uma coisa acaba puxando a outra de alguma forma. O Aham. André, Vida e Paternidade, entrou aí. Boa noite, André. E aqui tem uma outra pergunta, novamente, do André, do Como Nasce um Pai, né? Léo, você consegue ser imparcial em assuntos pediátricos com as suas filhas ou procura sempre um apoio? Como é essa Ca- questão nesse... Cara, eu sou pediatra das gurias aqui, sabe? Teve uma situação com a nossa mais velha, que ela teve uma restrição de crescimento no útero. Ela nasceu pequenininha, daí eu disse, ó, a gente procura uma colega minha que é endocrinopediatra. E antes a gente procurou uma gastro e uma nutróloga, porque ela teve problema com peso, daí saiu da esfera da pediatria geral, né? Mas no máximo, tipo agora, uma tá usando antibiótico para tratar uma sinusite, é eu que dou. Vamos lá, toca a ficha, né? Porque eu tenho que, enfim, sou eu que cuido delas. Gosto Você falou, bastante disso. tocou um ponto aí, né, de buscar um especialista, e aí eu estava até fazendo assim, umas anotaçõezinhas, né? O que é que me faz, por exemplo, buscar um bom pediatra? O que é que eu considero como um pediatra? Já para a gente pegar inverter a situação. Ah, Aí sim. uma das coisas foi aquela, né, que a gente comentou no início sobre o contato. O pediatra que ele não fornece o contato, por mais que, né, estabelecendo os combinados bacana, mesmo que não fornecendo, para mim já fica ali com o pé atrás, ele não quer ser incomodado. Uhum. É, quando você falou do especialista, eu estava pensando aqui, existem pediatras que aí ele fala assim, quando ele quer ser todas as especializações, né? Tipo assim, não precisa levar, não, passa um remedinho aqui, eu já desconfio, porque aí o que é que acontece? É aquela questão de cada macaco no seu galho, né? Porque o Uhum. pediatra ele tem, né, toda a técnica, toda a experiência, competência para aquilo, mas existem alguns casos que só vai ser possível com um especialista da área, que ele vai recomendar. Então, eu E, estava anotando aqui, nesse sentido, né, o que me faz ver também um que é um bom pediatra é ele entender também até onde ele pode ir uhum. com aquele atendimento com a criança. Cara, e hoje em dia a gente tem especialidade pediátrica para tudo. Se fosse, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez, ainda vai, mas eu acho que a gente tem que usar, né, os recursos, a evolução da ciência, da pediatria como ciência, né? E, enfim, não dá. Antigamente, sei lá, o meu pediatra, ele acabava fazendo de tudo, né? Porque na minha cidade também não tinha, vamos supor lá, um ortopedista pediátrico, um neurologista pediátrico. Ele acabava fazendo com que os diagnósticos diferenciais e tal, enfim, eu acho que conversava com outros colegas. Hoje, ainda mais morando aqui em Floripa, a gente, cara, tem especialista para tudo. E o bom é isso, tipo, eu encaminho, né? E aí eu sei para quem eu encaminhei, eu já troco ideia, aí eu já tenho retorno desse meu colega, sabe? A proximidade, isso é muito legal. Então Massa, é bem isso, tem que saber até onde você vai, para não comer bola e não prejudicar a vida da criança também. perfeito. E aí eu vou começar aqui naquela questão, o Vamos lá. inverso, né? O que que, por exemplo,
você percebe de pai e mãe? Como é que você diz assim, ó, esse pai e mãe eu indicaria porque ele fez as coisas certinhas, ele não foi consultar no Google, ele não vem só quando precisa urgentemente ver alguma coisa na criança? Como é que você definiria esse perfil aí de pai e mãe? Cara, assim, ó, pra falar de pai do pai, é aquele pai que vai na consulta. E quando não faz, ele manda um recado pra mãe, ó, não fui por causa disso. Aí esse pai eu indico, sabe? Isso é legal. E cara, a mãe, velho, eu acho que a mãe é mãe, né? Eu tava pensando, quando a gente tava conversando sobre essas coisas antes, né, que a gente tava combinando, acho que toda mãe, ela vai fazer aquilo que melhor sabe pro seu filho. Por mais que possa dar atrapalhado alguma coisa, ela fez na melhor da intenção, ela fez naquele, sabe, na intuição dela e É tal. instintivo, né? É É, instintivo o cuidado é muito mais instintivo na mãe, né? Assim, né? Não entrando nessa polêmica, mas é o que você falou, mãe é mãe, ela vai a todo instante porque buscar. é que assim, ó, o amor da mãe não é maior que o amor do pai, não é isso. Mas ela, como ela gerou, né, ela tem uma ligação muito forte com a criança. Ela é a primeira que identifica se o choro é de fome, de dor, de seja o que for. O pai aprende na marra isso, né? Não aprendeu no amor quando era criança, vai aprender na dor aí, quando é adulto. Mas assim, eu acho que se a mãe, ela, muitas vezes ela diz assim, ah, Leonardo, vai brigar comigo. Por que que eu vou brigar contigo? Porque eu botei uma chupeta na criança. Eu disse, por que que você botou chupeta? Ah, porque eu estava chorando, eu estava nervosa. Cara, tranquilo, eu não sou julgador, eu não sou juiz de ninguém. Eu sou pediatra. Agora, a gente vai ajustar esse uso dessa chupeta, né? A gente vai fazer com que essa chupeta não vire uma bengala para o seu filho cada vez que chore. E aí vai. Agora falando de pai mesmo, como a gente está nesse movimento, né, João, de promover paternidade e tal, aí sim, eu pego no pé, sabe? Porque às vezes o cara vai na primeira, né? Porque ainda tá, sei lá, ou passou a licença paternidade, pegou umas férias, aí depois nunca mais aparece. Eu sempre pergunto, tá, né? E aí, cadê o fulano? Porque eu sempre pergunto o nome, cadê o João? Perguntar pra tua esposa. Ah, tá, bom, manda ele vir aqui, sabe? Então tô sempre instigando ali. Então é isso, Eu faço sabe? questão de ir a todas as consultas de João Vicente junto com Milha, né? Aqui eu tenho uma vantagem porque Milha ela é formada em enfermagem, então assim tem algumas coisinhas que quando ela já saca primeiro do que Sim. eu, por exemplo, algum tempo atrás eu não conseguia distinguir se ele já estava começando um processo febril. Né? Então ela mesmo sem botar o termômetro, ela já estava Já. sentindo, olha, ele vai ficar com febre. Hoje É. eu já conheço mais João Vicente nesse sentido e já também tento chegar nessa coisa sem colocar o termômetro. E quando a gente coloca o termômetro, já confirma. Então, mas e nas consultas, eu acho que isso muito me ajudou, porque você também vai vendo o ponto de vista do especialista, ele vai falando um pouco aquilo, né? A aprendizagem, a vivência faz com que a gente se aproxime também dessa questão de tentar entender o que está se passando com a criança. Uhum. Aí tem uma pergunta aqui do André, Vida e Paternidade. Interessante essa pergunta. Qual o maior desafio para o pediatra quando encontra pais desinteressados nos filhos? Ah, cara. É fazer esses pais se darem conta que a vida mudou. Mudou, não adianta. Entendeu? Você, por mais que a gestação não tenha sido planejada, se estão junto ou não, tem que bater no peito, entendeu? Tocou a gestação pela frente, fez nascer, agora tem que cuidar. É o maior desafio, sabe? E porque, é que nem eu falei, se eu não tenho pai e mãe bem cuidados, e às vezes o cuidado não é um do outro, é só eu comigo mesmo, né? Como é que eu vou ter uma criança bem cuidada? E como é que eu quero um futuro melhor? Porque são eles que vão fazer. A gente é o presente. Agora, pega a criança, pega as meninas aqui, né? Os seus filhos e tal. Eles são o futuro de fato. Então a gente está tendo oportunidade de fazer Sim, algo diferente por eles. Para que eles criem uma sociedade mais é, harmoniosa, mais pacífica e por aí vai, né? Mais compreensível com os outros, menos dicotômica como nós temos hoje em dia, tolerante, por aí vai. Então o desafio é esse, né? Assim, ó, particularmente, é, assim, todas as famílias que eu atendo são pais dedicados, sabe?
pô, graças a Deus eu nunca tive que entrar nesse embate, sabe? De botar os pingos nos is de fato. Já aconteceu no passado, assim, mas hoje em dia tá menos. Não sei se é porque esse barulho todo que a gente faz, né, em relação à paternidade, ao cuidado, e que também está acontecendo, né, com as mulheres, já vem antes, né, da gente, as pessoas estão meio que se dando conta, talvez. E às É, que vezes, às vezes o mais difícil também, pelo que pareça, aqueles pais são demais preocupados, sabe? E você convencer, entre aspas, de que a criança está bem, sabe? Às vezes esse é um desafio tão grande quanto. Tipo, a criança está com febre e você tentar tranquilizar porque está com febre, que a gente vai ficar de olho e tal. Mas é aquela coisa, quem está em casa com a criança não sou eu. é. Eu me coloco à disposição. Ó, qualquer dúvida tu me pergunta. Mas é aquela coisa de que, tá, não vai precisar ficar dando remédio toda hora, sair correndo para emergência, pegar uma nova opinião. Esse é um desafio tão grande quanto fazer essa conexão entre os desinteressados. E também aquela coisa, né, Léo? Uma vez que você se. E até a gente chegar naquele que você elege o pediatra da sua criança, do seu filho, você percorre vários caminhos. Mas uma vez que você escolheu, você também tem que ter a confiança, né, naquele cara, naquele especialista, né, naquele médico ou médica. Então não vale a pena você, foi lá, foi medicado, é um pediatra de confiança, eu vou ficar buscando outras informações, ele está ali e a coisa, né, sempre deu certo. Então não adianta você também ficar nessa paranoia, e agora, o que pode acontecer, né? Será que Hum, fosse fulano, como é que ele ia dizer o encaminhamento que a gente daria nesse caso? é. Doutor Google, e aí? O que é que você acha? O Doutor Google, depois do Pô, Google, a gente corre para o Google. Eu não sei se é pior você ver as imagens das viroses, né? Porque hoje em dia é uhum. tanta classificação de doenças também, né? Roséola, rubéola, sarampo, catapora, até que você identifique aquilo ali, né? E aí, né? O que é que você acha do Doutor Google? Ele mais ajuda ou mais atrapalha? É do capeta, velho. Não... É porque aí entra essa questão, né? Quem vai procurar é quem está muito preocupado. Aí você tem que tranquilizar. Ah, mas eu vi que pode ser um tumor de adrenal do não sei o quê. Eu disse, calma, isso aí acontece 1% e olha lá das crianças e tal, sabe? Então tem muito disso, de fato. Ah, porque eu vi. Aí se você procurar aí sarampo, que tá em moda, vamos dizer assim, vai aparecer um monte de Aham. imagem. Cara, eu tava vendo, 80% não é sarampo. Mais até, das imagens que aparecem no Google, não são sarampo. Tem catapora, tem roséola, tem urticária, alergia, e não é sarampo. E daí tu imagina o que você está pesquisando e o que você está encontrando, né, de informação errada que não condiz com o quadro clínico. Por É. isso que a gente faz assim, ó, como é que funciona o raciocínio clínico? Você vai fazer a anamnese, você vai perguntar, tá, quando é que começou a febre, né, uma coisa bem comum. Quando é que começou a febre? Como é que foram os picos febris? Como que a criança está, né, em relação a estar prostrada, estar mais ativa, inapetência ou não? E sintomas que está apresentando concomitante. E aí você, não tem nenhum sintoma, só febre. Beleza, vamos ficar de olho. Qual é a idade dessa criança? Vamos ficar de olho. E daí a gente tem, dentro da nossa cabeça, a gente tem assim, pô, criança pequena, a maior causa é X. Criança idade escolar é a famosa virose. Então é gripe, resfriado, é diarreia e por aí vai. E as doenças que dão mancha no corpo, né? Doenças virais. Então esse é o raciocínio. Nem toda tosse é pneumonia. Então, pneumonia vai ser a coisa que eu vou, eu tenho essa informação. Eu vou em busca dela. Se nada fechar, não é, sabe? Tem que fazer raio-x? Não, por exemplo, pneumonia. Muitas vezes, pneumonia é diagnóstico é clínico, de fato. Faz raio-x para ver se tem complicações. E às vezes você dá um diagnóstico que não é pneumonia. Ele está com tosse. Mas não tem que fazer raio-x? Aí tem que, não, peraí, vamos explicar. Aí vem a parte nossa que a gente tem que ter de professor, né? Vamos explicar. Por que eu não vou fazer tal coisa? Porque senão a pessoa sai do consultório e vai para o Google. E daqui a pouco tá, mas eu li isso, li aquilo. Pode Então, para falar, que se você. deixar eu fico falando aqui e esqueço da dúvida. Não, beleza. Essa questão do Google é quando o Vicente já teve celulite infecciosa. Antes de fazer um ano, ele precisou ficar internado uns 7 dias no hospital.
Uhum. E aí, quando a gente correu para o Google para entender o que seria celulite infecciosa, porque até então nunca ouvi falar na minha vida, mas quando você. Aí são barbaridades. A É. nossa sorte é que a emergência, a médica que estava no plantão, que a gente não foi num pediatra, né? A gente foi logo na emergência para poder ver o que Sim, era aquilo, porque ele sempre foi atópico, então tem alergia, né? confunde. E aí confunde. A gente quando foi, e ela, quando ela viu aquilo, ela podia dizer, ah, foi uma mordidinha de inseto, algum problema, não é, não é nenhum problema. Mas ela foi tão competente que ela falou, olha, isso aqui tem, explicou tudo, né? Falou, a gente falou das imagens que a gente viu no Google, então da mesma hora ela pegou e encaminhou para a gente para o hospital, né? E já ligando, fazendo as tratativas entre plano de saúde para poder já separar a vaga dele lá. Ele tem que internar urgente para tomar a medicação adequada, porque a medicação não era via oral, era venosa, então tinha que internar para poder tomar um antibiótico, né? Espaçado lá, um antibiótico em 7 dias. Então, assim, e foi massa ter encontrado aquela médica com toda a competência que ela teve para ela dizer para a gente, tranquilizar ao mesmo tempo de que Sim. tem muita imagem horrível, terrível, existe um risco de você cair na corrente sanguínea, mas Uhum. fiquem tranquilos com relação a esse encaminhamento que eu estou dando, porque aí ele vai ficar curado. Na época a gente Sim. ficou, né, mal, pô, vai furar João Vicente, vai ficar 7 dias no hospital, mas a gente entendeu ao mesmo tempo que era necessário para ele ficar bem. Que é a melhor coisa Então, a ser feita ali naquele momento. Não adianta. É melhor ir ficar no hospital do que estar em casa e correndo risco de morrer. Daí de, é, é, ou aí é então você se foda. basear apenas com o Google, com informações É, superficiais, né? Porque da mesma forma que a gente encontrou coisas muito gritantes, podia ser, ah, não, isso é besteira, isso acontece, é uma mordidinha de sim. mosquito, muriçoca, a médica tá louca, tá te criando um alarde desnecessário. É. Aí eu separei outra pergunta aqui para você. Você tem pais e mães que só aparecem nas situações mais emergentes, tipo assim, ó, vou no pediatra uma vez na vida, outra na morte. Aí quando aperta o cinto ali, aí agora eu vou atrás do pediatra para poder saber o que é que está acontecendo. Você já tem pais desse. Você já falou que seus pais são, os pais que você atende são É, bem são, participativos, mas são. Não, mas existe. Existe, gente. A negligência existe. Eu não posso, a gente não pode ficar cego a isso. E você levar o filho só no, a consulta médica, enfim, só quando está doente, isso aí é uma baita negligência. Tá? sim. Isso é um crime contra o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A criança tem Porque direito você não está a, fazendo um acompanhamento, né, do crescimento da criança, enfim. claro, e isso, porque assim, ó, a coisa, a coisa mais bacana que eu aprendi nos últimos 10 anos com a pediatria é que tudo que acontece hoje vai, né, vai refletir no futuro, isso é uma coisa lógica. Mas do ponto de vista pediátrico, isso começa a fazer mais sentido à medida que começa a vir vários estudos mostrando a importância da gestação, dos primeiros 2 anos de vida, né, do aleitamento materno, por aí vai, do crescimento e desenvolvimento neurológico dessa criança. Tá? Então, por exemplo, hoje, esses dias eu atendi um bebê de 4 meses que eu brincava na frente dele, que nem um palhação, ele ficava só me olhando. Opa, tá esquisito isso aqui, sabe? Aí eu peguei e fui ver, eu não interagia. Você quer saber? Vamos procurar Aí vem aquela questão, vamos procurar um neurologista. Porque tá, tá meio estranho. Uma criança de 4 meses, tu brinca, ela sorri, ela mexe os bracinhos, né? Se comunica, tá? Então, por isso que é importante estar lá todo mês consultando, porque às vezes a criança está evoluindo bem, daqui a pouco ela pode bloquear, ou daqui a pouco pode começar a regredir. E aí, quanto mais precoce a gente identificar as coisas, melhor é para o futuro dela. Seja no aspecto neurológico, gastrointestinal, seja o que for. Agora, pô, Perfeito. só vou levar quando tá doente, então tu não sabe se está desnutrido ou não, que aquele Não pico foi sabe, inclusive, se a emergência. doença foi uma consequência, né, de algo que aconteceu nesse meio do caminho que você não viu porque tá bem Sim, camuflado, né? claro. Porque tem, você diz, foi alguma oscilação aí de tempo, não sei o quê, foi uma virose que pegou, mas aí depois se recuperou, enfim. Tem uma Mas pergunta. aí. Fala. Vai lá, vai lá. Não, pode falar. Não, Você ia não, falar. só para fechar mesmo, porque a questão é que, tipo, às vezes a criança vem tendo picos febris e vai pingando de emergência em emergência. Aí daqui a pouco esses picos febris, os pais não se dão conta, mas eles são quase que diários, tá? Pô, daí você tem uma doença grave aí.
E pingando emergência, ninguém vai chegar, vai no teu E a pediatra. descoberta tardia já vai ser bem complicado você tentar Vai. tratar. Tem coisa que É é bem complicado. complicado. Aí tem uma pergunta aqui do Lincoln. Lincoln, boa noite, seja bem-vindo aqui. Qual a sua opinião das prescrições cada vez maior dos antibióticos? Hum. Cara, não é nem minha opinião. 80% dos antibióticos. Não, parei, não é 80. Desculpa. 60% dos antibióticos prescritos são desnecessários. Mais da metade. Tá? E, cara, isso se dá, de novo, por falta do acompanhamento, do segmento. Né? Tá certo que numa emergência você vai hoje, amanhã o pediatra é outro. Né? Mas, vou dar o cenário ideal, né? Ideal é que tu voltasse sempre com o mesmo, porque é aquele lá que tu chegou e viu o primeiro parecer. Eu não digo que isso é uma culpa dos meus colegas, e nossa, é porque eu também prescrevo antibiótico e vai saber se quais vezes eu não estou incorrendo no erro, né? Mas a questão é que muitas vezes quando a gente trabalha em emergência, é tanta correria e a gente acaba sabendo muitas vezes da vulnerabilidade, né? Da criança, não conhece o pai e a mãe, ver se eles vão realmente voltar amanhã, vão voltar daqui a 2 dias para ter uma nova avaliação. Então acaba-se sim, de fato, prescrevendo, meio tipo assim, vamos dar um tiro no escuro para ver o que acontece. Tá? Mas que estudos demonstram que é muito alto, sabe? Você não precisa é, o pediatra que prescreve, se não plantou cada criança um antibiótico, mas está errado. Tá? Porque a maior parte das doenças da infância são virais. Doença viral, Ou a seja, gente tem que vê. ser em último caso mesmo, né? Tem que ser só quando Sim, realmente. Ó, chegou, você tentou, fez todas as tentativas e aí agora sim vamos ter que partir para o a gente, antibiótico porque a coisa evoluiu. a gente tem critério de tempo, de duração da febre, critérios de tempo dos sintomas, da gravidade, do jeito que tipo, se eu pegar uma criança com febre de 39,5, caidona, e com, sei lá, opa, isso é um caso, é diferente. Agora, uma criança está vindo com 38, que aí a noite que dá febre, de dia ela está bem. Opa, então vamos monitorando. Se não tem nenhum outro sintoma associado, vamos cuidar aí, aqueles famosos 3 dias, né? Todo mundo fala, agora dá 3 dias. Agora, eu tenho uma publicação no meu site sobre isso, sobre a febre, né? Eu vi. Então, porque assim, ó, a questão é que, cara, nem toda febre, é que nem toda tosse é pneumonia e nem toda febre é uma infecção que precisa de antibiótico, tá? Nem toda. Existem as que sim. Por exemplo, pegar uma meningite, vai dar febrão de manhã, à tarde a criança está mal, né? Então, por isso que é importante, sabe? Nunca é demais, sabe? Pegar e procurar o pediatra na vigência de uma febre. Principalmente se você está inseguro. Não adianta. E não se preocupa, que eu vou chegar lá na emergência e o pediatra vai olhar para minha cara e dizer, tu nem devia ter vindo. Dane-se. Dane-se. Tu tá fazendo o melhor que você tá fazendo pro seu filho. Sim. Antes de eu ir para a pergunta aqui do Cadu, vou aproveitar o gancho que você falou de viroses, e aí é um caso que eu muito observo, por exemplo, pais que levam filhos para a escola com virose, né? Você foi lá, constatou uma virose, ele fala que, dependendo do tipo de virose, né? Como se ela pega no contato, etc e tal, e aí, mesmo sabendo dessa situação, mesmo tendo também a recomendação médica de que, olha, tem que ficar em casa porque é contagiosa, pode passar para as outras crianças, Sim. ele bota o interesse dele na frente. Ah, mas eu preciso trabalhar, não posso faltar ao trabalho, então vou levar mesmo. Se der uma febre, dá um remedinho, ou então, se der uma febre, me liga que eu vou pegar. Mas aí não sabe que naquele momento ele está sendo um pouco irresponsável com as outras crianças. E aí, o que é que você pensa sobre isso? A questão, cara, é que assim, tipo, a gente afasta a criança da escola por dois motivos. Primeiro é por ela própria, o que ela vai aproveitar na escola se ela tá caidona num canto, tá? Tipo, não é lugar dela ali. E segundo, que ela pode sim estar transmitindo doença para as outras crianças. Na verdade, o vírus está ali dentro da sala. Ela pegou, daqui a 2, 3 dias outro pega a doença e assim vai. Mas eu acho que a coisa mais importante, às vezes, é isso. Você vê uma criança que está prostradona, caidaça, dentro de uma sala de aula, o que ela está fazendo lá? Ela quer a mãe dela, quer o colo, sabe?
E essa questão, eu tenho que trabalhar, realmente, sabe? A gente vive um país, às vezes, pô, de muito direito que não é, né? Tipo, tá, eu posso dar um atestado para a mãe, para ficar com a criança, mas aí vai depender do RH da empresa e tal. Mas eu falo, ó, lugar de mãe, principalmente a mãe, quando é bebê, é com a criança doente, é em casa, sabe? Eu compreendo essa situação de querer levar para a escola porque tem o compromisso do trabalho, né? Não vai querer faltar porque vai ter desconto no salário e tal. Isso é puxado pro povo, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal ter a parceria do pediatra também, né? Sim. Compreender isso. Não, ó, vou te dar um atestado aí, vai ficar 2 dias em casa, 3, qualquer coisa volta aqui, porque não adianta. Senão a criança não vai aproveitar nada da escola, vão chamar, primeira febre, ou até mesmo de ver a criança caída, as professoras, elas têm o dever de chamar, então é só incomodação, no fim das contas. É, não vale. E assim, você tocou uma coisa com uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, essa questão mesmo, né? Da própria criança. Ela tá ali, a gente quando tá doente, que mesmo assim tem alguma situação que a gente vai trabalhar de alguma forma, dependendo, é uma gripe, um resfriado, a gente já fica não processando 100%. Imagina uma criança que está ali, É, não quer estar ali porque ela realmente vai pedir o colo, porque ela quer colo, porque ela está numa situação mais fragilizada, né? Mais quietinha, e está ali naquela forçação de barra. Então, essa é uma perspectiva primordial. Bem bacana você é. ter colocado isso aí, Léo. E aí vamos para a pergunta do Cadu. O Cadu aqui do amo até o final da rua. Amo até a rua sem saída. Eu boto o final da rua, mas amo até a rua sem saída. Deixa eu pegar aqui a pergunta que sumiu. Cadê? Com 8 anos de idade, qual a periodicidade ideal de um espaço de consulta para outra? Abração, Cadu. Vou passar aqui a pergunta aqui para o Léo. Tchê, o Cadu lá do Rio Grande do Sul. Cara, assim, ó, com 8 anos dá para fazer uma vez por ano, tá? Mas na adolescência, como tem alterações hormonais, estirão de crescimento, é a cada 6 meses. Então, 8 anos, aí 9 está quase na puberdade. Então, se começar a ter alterações dos caracteres sexuais, né, no caso, pelos, se for menina, aumento do seio, menino, aumento do testículo e pênis, aí é legal a cada semestre, porque dá um crescimento gigantesco e é um fator, e é uma fase, velho, que assim, ó, tem muito hormônio envolvido. Então, a gente está bem atento, de fato, ao desenvolvimento natural da puberdade. Mas, assim, a 8 anos ainda dá para... Vai com 8, depois 9, e depois é semestralmente. Massa, Léo. Uhum. Me diz uma coisa. Eu tinha anotado aqui, eu já falei da virose, né? Dos pais que dão situações emergenciais, medicação do Dr. Google. Eu tinha Tens o separado uma pergunta. compêndio aí, Hã? tens o compêndio de perguntas. Mas vai lá. Tô Não, mas assim, brincando. tem que aproveitar. É um pediatra que está lá no Claro, sofá, pode explorar. manda ficha, Qual cara. Eu foi adoro. a prescrição médica mais, como é que eu posso dizer? Não sei se esse termo, mas assim, mais crítica, mais louca, porque, por exemplo, eu já ouvi de um caso de que a criança não ia no chão, porque só ficava no colo, Ah, etc. E criava-se a criança numa bolha sobre, né, uma bolha. Então, algumas pessoas só que podiam pegar com essa criança. E acho que quando levou no pediatra, o pediatra dizia que a prescrição dele era: você tem que botar numa escola para essa criança criar anticorpos, porque ele não vai ficar a vida inteira criado num colo ou numa bolha, né? Então, uhum. isso foi uma brincadeira que me falaram, um comentário, e foi baseado num caso real mesmo. Mas você teve algum tipo de. Você fala assim, ó, mãe, você tem que. Ou pai, você tem que desopilar, não pode ser assim. Você não pode criar a criança sem ir no chão, ou sem, sabe? Tem, né, nem o 8 nem o Uhum. 80, né? Aquela situação. Já teve alguma situação dessa aí? Teve. Teve uma que era um bebê. Aí eles estavam, bebê de uma semana de vida, né? Daí vai com aquela primeira consulta, né, com a gente, assim. Aí ela pegou e foi o pai que falou: Ô, mas Leonardo, Léo, eu tenho medo de mexer. Eu disse, por que não dói? Já te falei que não dói, é só passar o álcool e tal, né, para limpar o coto umbilical. Não, Léo, mas é que, pá.
tem medo que caia. Eu disse, porra, meu, é pra cair, velho. É pra cair esse troço, não é pra sair daí. Não é pra ficar aí o resto da vida. Tem que passar álcool pra secar e cair. Não tem estresse, sabe? Então, isso foi uma coisa bem, achei bem interessante. Eu falei, ah, eu tenho medo, pode cair. Uma coisa assim que ele falou, entendeu? Com medo que caísse o cordão umbilical. Eu disse, dá, mete ficha, mexe, deu mexo, mostra como é que é. Não dói, vai tranquilo. Só não puxa, né? É, pai e mãe tem que ter o telefone do pediatra no celular? Tem, Pai e deve. mãe, né? Porque mãe normalmente já tem, mas pai, o que é que você acha aí? Tem. Cara, Tem que ter. tem, eu acho muito legal, porque assim, ó, tem, tem um bebê que eu atendo e que o pai lá na maternidade já estava mandando mensagem para mim. E ele todo, ai, desculpa, tu não me conhece, mas a gente marcou hoje, marcou consulta, tá. Eu disse, velho, vai lá, qual é o problema, tal. Tem que ter, porque às vezes não tá ocupado, né? E hoje, assim, cara, o cuidado é dos dois. Não tem mais essa que é a sua mãe. Não, o cuidado é do pai e da mãe, né? E se o pai não sabe, tem que meter as caras. Tipo, eu tenho uma palestra que é o desafio do cuidado, né? Que é um desafio para nós, homens, que mal se cuida, que não aprendeu a cuidar quando era pequeno, cuidar de uma criança. Eu acho que eu só sei cuidar porque eu fiz pediatria e, enfim, eu não pegava a criança no colo até fazer residência. Na residência eu comecei direto na neonatologia, aí, pô, daí tem que carregar bebezinho prematuro no colo. Aí uma vez tinha dois, um em cada braço. Aí eu parei, eu disse, o que que eu tô fazendo? Olha, evolução, legal, né? Mas tem que ter, tá? A gente tem que aprender, certo? Eu sempre me coloco à disposição para trocar umas ideias, assim, tipo, às vezes o cara não se sente incluído, né? Ou a mãe, ou ela também tem essa questão de que é ela que tem que cuidar, né? E ela acaba não permitindo por uma razão inconsciente, né? De que não, porque é a mulher que tem que fazer, não é o homem. Então ela assume, e no momento que ele dá um passo em direção ao cuidado, ela já fica receosa, né? Não, vai dar um Natural. medicamento errado, não vai saber colocar lá o medicamento na seringa, no copinho, né? Já fica naquela tensão. O Não Marcão sabe até trocar brinca a aí, né? fralda. É, o Marcão fala muito. Até brinca com a Deixa, hashtag, né? Deixa ele cuidar, né? deixa Deixa ele ele ser ser pai. pai. É. Deixa ele... Porque de fato tem isso, né? Às vezes você, né, se sobrecarrega, às vezes a mãe ela se sobrecarrega porque fica realmente nessa questão ainda da falta de confiança se vai dar certo ou não, se o pai ele vai dar conta ou não de levar no médico, de ele levar no especialista, de passar um medicamento, de acompanhar a febre. Né? Uhum. Então, eu acho que isso eu acho, inclusive, que tem mudado muito isso, né? Pelo que eu ouço falar, né? E pelo esse Sim. movimento que a gente, né? Tem feito bacana aí na internet e É. conhecendo de cada pai aí. Eu acho que esse cenário tem mudado um pouco, mas isso foi um resquício lá atrás, né? Da nossa cultura de que mãe é que Sim. cuidava de filho, Pô, eu né? descobri que meu pai não me pegou no colo quando era criança. Tem pouco Sério? tempo que eu descobri isso. E aí eu vim saber por que que eu não pegava a criança no colo? Reflexo disso. É. Não tô desonrando ele, pelo contrário. Não, Eu reconheço, né? Aquela história. Eu é aquela questão reconheço. de passar de pai para filho e aí vai É, mudando. Não quer dizer que ele foi um péssimo pai, na verdade ele não fazia não, isso, né? E sim. aí, pelo fato de você não fazer isso, você fez, né? Ligou, fez um link, né, com relação a Uhum. isso. Bom, aí o Cadu colocou aqui o envolvimento com o pediatra é tão forte que nós tínhamos um pediatra que acompanhava a Ana desde pequena e esse ano ele faleceu de câncer e nós ficamos muito mal, o doutor Alexandre Viana. Da mesma forma que você tem o número do pediatra no celular, a gente tem que fazer logo uma foto no porta-retrato com o pediatra sendo um bom pediatra, porque ele faz parte da família, Ah, né? é. A gente sempre acaba né, buscando ele, e aí o que é que eu faço? Não sei o que, traga aqui que eu preciso ver, né? Ou então, não, leve em caminho direto para o otorrino, enfim. É. Eu acho que essa relação realmente é forte, né? Não Sim, tem é. por onde. Sábado passado a gente teve da clínica, a gente faz. Tem um curso já clássico para gestantes, né? Para casais gestantes. E aí eu falei assim, tipo, não adianta, a gente vai fazer parte da família de vocês. Queira ou não Né? queira, entendeu? E eu sou chato, tipo, se eu peço para tu me mandar uma mensagem para dizer como é que tá, né, a criança amanhã e tu não manda, eu vou mandar. E aí, como é que tá? Entendeu?
porque é responsabilidade minha também, interesse meu, saber se o que eu estou Isso é fazendo está dando importante, né, certo. Léo? A gente dá o retorno, porque assim, a gente chateia o pediatra, mas a gente depois não retorna. Ó, era aquilo mesmo, né? Não que você vai Uhum. ficar retornando sempre, porque também tem mais o que fazer, tem mais gente para atender. Imagina. Mas, dependendo da situação, se é uma situação muito complicada, que estava, né, ó, tem que dar o retorno. Ó, funcionou, Sim. doutor, tá nisso. É, Eu acho que a gente tem muito esse mau costume, né, de solicitar, mas não retornar, né, é quando que é também necessário. tem muito assim também, as pessoas acham que estão incomodando, sabe? E, É, pô, cara, se quem incomoda é telemarketing. Desculpa se alguém trabalha, né? Mas mas não, é para mandar informação. Às vezes eu recebo mensagem e nem sei o que a pessoa quer. Tipo assim, se é uma pergunta ou só tá desabafando. Aí eu, que tem disso bom, também, né, vai. médico? É um pouco também Tem. psicólogo. Ah, pediatra que não é. Pediatra que não tem noção de como o ser humano funciona, velho. Ó, doutor, eu esqueci a criança, ficou em casa, eu só vim aqui mesmo bater um papo. Já aconteceu de chegar e dizer, ó, hoje quem precisa da consulta é tu, né? Ou para a mãe ou para o pai. Então, assim, dependendo da situação, a gente tem que realmente pegar esse outro lado, né? Bater um papo mesmo e tal. Tudo em prol da Léo, criança. eu quero agradecer o convite, né? A gente está chegando ao finalzinho do nosso papo. Foi. Eu que te Foi muito agradeço, João. bacana. Pô. Muito bacana essas coisas que você colocou, que pontuou, e aí agora realmente já, além de já conhecer o seu site, para que a galera que não conhece, o paidiatra.com.br tem muita coisa bacana lá. Essa semana ele deu uma dica lá com a seringa, porque aí a gente já sabia da dica da seringa, mas pelo menos eu desconhecia essa questão da borrachinha na ponta para não ferir, ainda até para segurar, né, na É, narina e você poder manusear essa lavagem nasal. Então corre lá no paidiatra.com.br, tem muita dica bacana, tem falando lá sobre a febre. Enfim, o Léo já mudou minha visão de que agora eu sei que realmente o pediatra tem família, entende a consulta. nossa dor, né? Entende a nossa dor de alguma forma. Então eu É, quero agradecer por você ter aberto aí uma agenda para poder a gente ó, bater esse papo. E então, tem um recado aí final. E, aliás, antes do recado, eu queria mandar um abraço para os nordestinos. Hoje é dia do nordestino, né? Eu sou nordestino, opa, baiano. é, Eu vi o Fernando, o Fernando, o Marcão, eu vou mandar um Marco. abraço também, que ele é um nordestino cabra da peste aí, sempre trazendo um pouco da cultura dele lá em Brasília. Mas enfim, manda um recado aí. Qual é o recado que você daria para os pais e para as mamães com relação a esse propósito que você tem aí levado como meta de vida mesmo? Tá. Opa, acho que eu tirei o errado aqui, que é o do microfone. Cara, assim, é, uma coisa que me incomoda muito, tá? Me incomoda porque eu observo, é a culpa. Parece que quando a mulher engravida, para frente cresce a barriga com o bebê e nas costas uma mochilinha cheia de culpa. E aí, então o recado é para os dois, para o pai e para a mãe, né? Ou para a figura paterna que está ali junto com essa mulher, enfim, companheira, seja quem for. Se informar, estudar, compartilhar, né, os conhecimentos, é, acompanhar a consulta, sabe? Porque, cara, toda mãe, que eu falei no início, toda mãe ela vai procurar fazer o melhor que pode e que sabe e que tem condições naquele momento. E só para dar um exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que disse que ficou um dia sem amamentar, porque o leite diminui a produção. Eu não entendi muito bem, fisiologicamente, mas enfim, aconteceu isso. E aí ela voltou a dar de mamar e aí disseram que ela ia matar o filho, porque ela Tem uma travada aqui. Léo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo ainda? Estão vendo o Léo? Eu dei uma travada, eu acho que eu não estou conseguindo.
Opa! Oi, desculpa, travou aí. Mas você estava falando sobre a mãe, que ela teve pouca produção de leite, e aí... Ah, então, então a questão é que, enfim, ela, ela acabou voltando a dar de mamar, e aí chegaram para ela e disseram que o filho dela corria risco porque ela voltou a dar de mamar depois de um dia sem dar. Então, uma coisa sem pé na cabeça. E enfim, ela veio desesperada, pedir ajuda ali, né, pelo WhatsApp e tal. E aí eu fico pensando, cara, a gente tem que estar junto. O recado é esse, a gente tem que estar junto, sabe? É uma caminhada juntos, é conhecimento, tem que estudar, tem que ler. Aqui em casa a gente está, né, tá mergulhando nessa questão de comunicação não violenta, disciplina positiva, principalmente a Lisiane estudando bastante sobre isso, me passando aí as ideias. Porque não adianta, a gente tem que falar a mesma língua, sabe? A Sim. gente tem que se dar apoio. Senão dá um nó na cabeça da criança, E outra sabe? coisa, a gente tem que parar com esse costume de dar pitaco pelo que a gente não conhece, né? Quer dizer, uma informação como essa, ela se recorreu a você, mas imagine se ela não fosse até você, né? É, Então, é aquela coisa, a gente compartilha a experiência quando a gente vê que aquela experiência ela é positiva, não chegar e, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, você faz o correto, você faz o incorreto. Cada um tem uma vida, tem uma história, e de sim. como, na verdade, conduz aquela vida e aquela história. Então, se você não vai ajudar com a sua história, então não atrapalha ou crie mais É, confusão, tem uns né? fluxograma, né? Tipo assim, você quer falar, É, já vi. seu palpite entendeu? Nem fale. Então, quer dizer, é Mas nesse sentido. vai criar uma confusão. É, Então é isso, Léo. Abração. Vá lá, curtir a valeu. noite aí, que amanhã você deve ter patente, a gente também aqui do lado de cá. Pois é, todo mundo. Grande abraço à galera que acompanhou a gente, né? Obrigado por ter aí Obrigado. dado audiência, esses corações aí. E aí, até a próxima, viu? Vai ficar gravada, João? Vai ficar Pode gravado aí deixar. 24 horas. Eu vou tentar Beleza. ver se eu consigo baixar. Eu baixei o do André, Ah, legal. mas ainda não consegui fazer os cortes para poder depois colocar lá no IGVT, Uhum. certo? Tá bom, Eu, então. Boa noite valeu. para vocês. Valeu. Valeu, abraço. Até.